Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos, onde um milionário apaixonado expõe durante seu casamento uma traição diante todos amigos e familiares, mas o que ninguém esperava era o nome que ele chamaria em seguida. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo. Continuando. O sol da tarde pintava o céu de Florença com tons dourados quando Elena Faria atravessou as portas do Teatro della Pergola, carregando partituras desgastadas debaixo do braço. O prédio histórico, com sua fachada neoclássica e interior ricamente decorado, guardava memórias de centenas de apresentações, memoráveis ao longo dos séculos. Naquela tarde de março, seria palco de mais um ensaio do coral infantil que ela coordenava. Um trabalho extra que aceitara para complementar a renda das aulas particulares de piano. Aos 35 anos, Helena carregava no rosto uma beleza discreta, daquelas que se revela aos poucos, como uma melodia que precisa ser ouvida várias vezes para ser completamente apreciada. Os cabelos castanhos, presos num coque despretensioso, emolduravam olhos profundos que pareciam guardar histórias, demais para uma vida só. Vestia-se com a simplicidade elegante de quem aprendeu a fazer muito com pouco. Calça social escura, camisa branca bem passada, sapatilhas confortáveis para as longas horas em pé. Enquanto organizava as crianças para o ensaio, seus pensamentos vagavam para Lorenzo, seu filho de 15 anos, que àquela hora deveria estar na sessão de terapia. O diagnóstico de autismo aos 3 anos havia mudado completamente a dinâmica da família, se é que ainda podiam usar essa palavra. Marco, seu ex-marido, não suportara a pressão. Primeiro vieram as ausências, depois as mentiras sobre horas extras no trabalho, até que Helena descobriu a verdade sobre as dívidas de jogo que ele acumulara. O abandono veio como um golpe final, deixando-a sozinha para criar um filho especial e reconstruir uma vida aos pedaços. O teatro estava quase vazio, exceto por algumas funcionárias da limpeza e um homem solitário sentado na última fileira do teatro. Helena não prestou muita atenção nele inicialmente, concentrada em ajustar o piano de cauda para o ensaio. Foi só quando as crianças começaram a cantar "Va, pensiero", de Verdi, que ela sentiu o peso daquele olhar sobre si. Matteo Bellucci observava cada movimento dela com uma intensidade perturbadora. Aos 40 anos, carregava consigo a aura magnética dos homens que nasceram para comandar. O terno italiano, impecavelmente cortado, não conseguia esconder completamente a tensão que emanava de seus ombros largos. Havia algo de felino em sua postura, como se estivesse sempre pronto para um ataque ou uma defesa. Ele não deveria estar ali. Como CEO do Grupo Bellucci, um dos maiores conglomerados de hotéis de luxo da Europa, seus dias eram preenchidos com reuniões de conselho, negociações milionárias e decisões que afetavam milhares de funcionários. Mas algo o trouxera àquele teatro naquela tarde específica. Talvez fosse o acaso, talvez fosse o destino, pregando uma de suas peças irônicas. Ensaio prosseguiu por mais 1 hora, com Helena alternando entre o piano e a regência do coral. Sua dedicação era evidente em cada gesto, cada correção suave, cada sorriso de encorajamento. As crianças respondiam com entusiasmo genuíno, suas vozes preenchendo o espaço histórico com uma pureza que fazia o tempo parecer menos pesado. Quando o ensaio terminou e as crianças começaram a se dispersar, Helena finalmente permitiu-se olhar diretamente para o homem na última fileira. O reconhecimento a atingiu como um choque elétrico. Ela o conhecera anos atrás, quando dava aulas de piano para sua irmã mais nova, Giulia. Na época, Matteo já era o prodígio dos negócios, o herdeiro que multiplicara a fortuna da família com uma série de aquisições estratégicas. Mas havia algo diferente nele agora, uma espécie de vulnerabilidade escondida por trás da fachada de poder. Signorina Faria, sua voz grave ecoou pelo teatro quase vazio enquanto ele se aproximava do palco. Ou devo dizer senhora. Os anos passaram, mas sua música continua tocando a alma como antes.
Helena sentiu as mãos tremerem levemente sobre as teclas do piano. Senhora, ou melhor, apenas Helena agora. O tempo realmente passou, Sr. Bellucci. Matteo, por favor. Formalidades parecem desperdiçadas depois de tanto tempo. Ele parou a poucos metros dela, as mãos nos bolsos do terno, em um gesto que poderia parecer casual, não fosse pela tensão evidente em sua postura. Não sabia que ainda estava em Florença. A última notícia que tive era que tinha se mudado para Roma após meu casamento, ela completou, um sorriso triste brincando em seus lábios. Sim, mas isso foi há muito tempo. As circunstâncias mudaram. Florença sempre foi meu verdadeiro lar. O silêncio que se seguiu carregava o peso de 1000 palavras não ditas. Helena começou a guardar suas partituras, tentando ignorar o turbilhão de emoções que a presença dele despertava. Lembrava-se vividamente das tardes na Vila Bellucci, ensinando piano para Giulia, enquanto sentia o olhar de Matteo sobre si, sempre à distância, sempre guardando uma fronteira invisível que nenhum dos dois ousava cruzar. Você tem um filho, Matteo comentou. Não era uma pergunta. Giulia mencionou algo sobre isso anos atrás. Lorenzo, Helena respondeu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez. Ele tem 15 anos agora. É especial, autista e a luz da minha vida. Algo mudou na expressão de Matteo. Tinha um lampejo de compreensão e talvez compaixão. Deve ser desafiador. Cada dia é uma nova lição, ela disse, fechando a tampa do piano com delicadeza. Mas não mudaria nada. Lorenzo me ensinou mais sobre amor incondicional do que qualquer outra pessoa jamais conseguiu. Matteo deu um passo à frente, e Helena percebeu que ele segurava algo nas mãos. Um programa antigo do teatro, amarelado pelo tempo. Encontrei isto hoje, enquanto revisava alguns documentos no escritório. Uma apresentação sua de 10 anos atrás. Foi seu último recital antes de desistir da carreira de concertista, ela completou, pegando o programa com mãos levemente trêmulas. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que nunca planejamos. E às vezes esses caminhos nos trazem de volta ao ponto de partida, Matteo respondeu, sua voz carregando um tom que Helena não conseguia decifrar completamente. Estou me casando em 3 meses. A notícia não deveria afetá-la. Afinal, eram praticamente estranhos agora, separados por uma década de silêncio e escolhas diferentes. Mas algo dentro dela se contraiu dolorosamente. Felicitações, ela conseguiu dizer, mantendo o tom profissional. A noiva deve ser uma mulher excepcional. Carolina de Monte, ele disse como se o nome carregasse um peso próprio. Relações públicas, filha do embaixador italiano na França. O casamento será no Hotel Bellucci, aqui em Florença. A imprensa já o está chamando de o evento do ano. Helena começou a recolher suas coisas, subitamente consciente de cada segundo que passava na presença dele. Tenho certeza que será magnífico. Os hotéis Bellucci são conhecidos pela excelência em cada detalhe. Helena! A voz dele a deteve quando ela já se preparava para deixar o palco. Você se lembra daquela última tarde na vila? Quando Giulia estava doente e você ficou até mais tarde, tocando Chopin no salão de música? Como poderia esquecer? Tinha sido na véspera de seu casamento com Marco. Matteo aparecera no salão, silencioso como uma sombra, e ficara ouvindo ela tocar até o último acorde da balada, número 1 em sol menor. Naquela noite algo passara entre eles, um entendimento mútuo, uma possibilidade que nunca teve chance de florescer. Lembro, ela respondeu simplesmente, incapaz de elaborar mais. Eu deveria ter dito algo naquela noite, Matteo falou, sua, voz mais baixa, agora quase um sussurro. Deveria ter... O passado é um país estrangeiro, Matteo. Helena o interrompeu suavemente. Eles fazem as coisas de forma diferente lá. Um toque suave em seu telefone a trouxe de volta à realidade. Uma mensagem do centro terapêutico. Lorenzo tinha terminado sua sessão. Preciso ir, ela disse, recolhendo suas últimas partituras. Meu filho está me esperando. Matteo assentiu, recuando um passo.
É claro, mas Helena... Ele hesitou por um momento, como se pesasse cada palavra. Seria muito inapropriado se eu pedisse seu número, apenas para manter contato. Julia sente sua falta e talvez... Helena sabia que deveria recusar. Sua vida já era complicada o suficiente sem adicionar o peso de uma antiga quase história com um homem prestes a se casar. Mas algo naqueles olhos escuros, algo na maneira como ele parecia simultaneamente poderoso e perdido, a fez pegar seu cartão profissional. Para Julia, ela disse entregando o cartão a ele. Diga a ela que ainda guardo com carinho as memórias de nossas aulas. Matteo pegou o cartão como se fosse algo precioso, seus dedos roçando levemente nos dela durante a troca. Grazie, Helena. E é bom ver que você não perdeu sua música. O mundo seria mais pobre sem ela. Ela se permitiu um último olhar para ele antes de deixar o teatro, carregando consigo a sensação inquietante de que aquele encontro casual mudaria muito mais do que qualquer um dos dois poderia imaginar. O sol de Florença continuava dourado lá fora, mas algo dentro dela havia se transformado como uma nota dissonante em uma melodia familiar, prometendo uma resolução que ainda estava por vir. As semanas que se seguiram ao encontro no teatro trouxeram uma nova rotina para Helena. Durante o dia, mantinha sua vida normal, aulas de piano, ensaios com o coral, terapias com Lorenzo, mas as noites eram diferentes agora. Começou com uma mensagem simples de Matteo, uma foto, do antigo piano da Villa Bellucci, acompanhada apenas das palavras "Ele sente sua falta". Helena demorou 3 dias para responder, lutando contra si mesma, contra o que sabia ser prudente. Quando finalmente cedeu, enviou apenas uma partitura digital, a mesma balada de Chopin que tocara naquela última noite. Matteo respondeu quase imediatamente. Ainda consigo ouvir cada nota. Foi assim que começou. Mensagens trocadas nas horas mais silenciosas da noite, quando o mundo parecia dormir e as defesas estavam mais baixas. Conversavam sobre música, sobre arte, sobre as mudanças em Florença ao longo dos anos. Evitavam cuidadosamente mencionar o casamento que se aproximava ou o passado que compartilhavam. Numa dessas noites, enquanto Lorenzo dormia no quarto ao lado, Helena recebeu uma mensagem diferente, um áudio de Matteo. Sua voz grave preenchia os fones de ouvido como veludo escuro. Há momentos em que preciso ouvir uma voz real, não apenas palavras na tela. Hoje é um desses dias. Ela hesitou antes de responder, os dedos tremendo levemente sobre o telefone. Finalmente gravou. Dias difíceis? Intermináveis reuniões sobre o casamento. Cores de guardanapos, disposição de mesas, lista de convidados. Desde quando me tornei o tipo de homem que discute sobre arranjos florais? Helena sorriu involuntariamente. O poderoso Matteo Bellucci, rendido às delicadezas do matrimônio, preferia estar negociando a compra de uma rede inteira de hotéis, ele respondeu. E havia algo em sua voz, uma nota de cansaço, talvez de dúvida, que fez o coração dela apertar. Carolina deve estar animada com os preparativos, Helena comentou, tentando manter o tom leve. O silêncio que se seguiu foi longo demais para ser confortável. Carolina é eficiente. Ela transformou o casamento em um evento corporativo perfeitamente organizado. Não era isso que você queria. Outro silêncio. O que queremos nem sempre é o que precisamos, não é? Você, mais do que ninguém, deveria entender isso. A referência velada ao seu próprio casamento fracassado a atingiu como um soco suave no estômago. Matteo. Me desculpe, ele interrompeu rapidamente. Isso foi inapropriado. Não, foi honesto. E honestidade é algo raro demais hoje em dia. A conversa mudou para outros assuntos, mas algo havia mudado sutilmente. A linha invisível que mantinham entre si começava a se desfocar, como tinta, aquarela escorrendo além dos limites do desenho. Os dias se transformaram em semanas. As mensagens noturnas se tornaram mais frequentes, mais pessoais. Helena se pegava esperando por elas, planejando suas respostas, saboreando cada palavra trocada como se fossem notas de uma música proibida.
Uma noite, após um dia particularmente difícil com Lorenzo, ele tivera uma crise na escola, overwhelmed por mudanças na rotina. Helena enviou um áudio diferente. Sua voz estava rouca de tanto acalmar o filho. Às vezes me pergunto se sou forte o suficiente para tudo isso. A resposta de Mateo veio quase instantaneamente. Você é a pessoa mais forte que conheço, Helena. Sempre foi. Você mal me conhece agora. Conheço o suficiente. Vejo como você transformou sua vida para cuidar de Lorenzo, como reinventou sua carreira, como mantém sua música viva mesmo quando tudo parece conspirar contra. Isso é força verdadeira, não aquela que exibimos em reuniões de conselho ou eventos sociais. As palavras dele a tocaram mais fundo do que deveria permitir. Por que está me dizendo isso, Mateo? Porque é verdade. E por que ele hesitou, sua respiração audível através do áudio? Porque você é a única pessoa com quem posso ser completamente honesto agora. Foi nessa noite que Helena percebeu que estava em território perigoso. O que começara como uma reconexão casual estava se transformando em algo mais profundo, mais complexo. Algo que não deveria existir, não com um casamento se aproximando, não com todas as complicações de suas vidas separadas. Mas o destino tinha outros planos. Numa tarde de domingo, enquanto caminhava com Lorenzo no jardim de Dulce, Boboli, Helena o viu. Mateo estava sozinho, sentado em um banco de pedra, aparentemente absorto em pensamentos. Lorenzo, surpreendentemente, foi quem o notou primeiro. Aquele homem parece triste. Ele comentou, com a honestidade direta característica de sua condição. Helena tentou guiá-lo para outra direção, mas era tarde demais. Mateo já os tinha visto. Seus olhos se encontraram através da distância e, por um momento, o mundo pareceu congelar. Ele se levantou, hesitante, claramente debatendo se deveria se aproximar. Foi Lorenzo quem decidiu por todos. Com a curiosidade característica que ocasionalmente rompia seu usual isolamento, ele caminhou diretamente até Mateo. Por que você está triste? Helena sentiu o rosto queimar de embaraço, mas Mateo não pareceu incomodado. Pelo contrário, seu rosto se suavizou de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Às vezes as pessoas ficam tristes mesmo quando parece que tem tudo, jovem. Ele respondeu, sua voz gentil. Você deve ser Lorenzo. O menino inclinou a cabeça, surpreso por ser reconhecido. Como sabe meu nome? Sua mãe me falou sobre você. Disse que você é muito especial. Lorenzo processou a informação por um momento, seu rosto sério. Mamãe diz que ser especial significa ver o mundo de um jeito diferente. Você vê o mundo diferente também? A pergunta, em sua simplicidade profunda, pareceu atingir Mateo como um raio. Ele olhou para Helena, algo vulnerável e exposto em seus olhos. Talvez eu esteja começando a ver. O encontro durou apenas alguns minutos. Lorenzo logo ficou inquieto, querendo continuar seu passeio rotineiro. Mas antes de partirem, Mateo segurou levemente o braço de Helena. Ele é incrível, sussurrou. Exatamente como você descreveu. Tão verdadeiro. Lorenzo não sabe ser de outro jeito, ela respondeu, sentindo o calor da mão dele através do tecido fino de sua blusa. E você? Ainda sabe ser de outro jeito? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de significados não ditos. Helena gentilmente se desvencilhou de seu toque. Precisamos ir. Lorenzo precisa manter sua rotina. Helena... A voz dele a fez parar novamente. Posso vê-los novamente? Aqui, domingo que vem? Prometo não interferir na rotina. Ela deveria dizer não. Deveria manter a distância segura das mensagens noturnas, onde as palavras podiam ser controladas e os sentimentos contidos. Mas havia algo na maneira como Mateo olhava para Lorenzo, algo na forma como seu filho, geralmente tão fechado com estranhos, tinha se conectado com ele. Mesmo horário, ela respondeu sem se virar. Lorenzo gosta de consistência. Enquanto se afastava com o filho, Helena podia sentir o peso do olhar de Mateo nas suas costas. Estava brincando com fogo, ela sabia. Mas pela primeira vez em anos, o calor não parecia uma ameaça. Parecia uma promessa.
Os encontros dominicais no jardim de Bóboli se tornaram uma rotina não planejada. Lorenzo, com sua precisão característica, começou a incluir ver o homem triste em seu cronograma mental do dia. Helena observava com uma mistura de apreensão e fascínio como seu filho gradualmente baixava suas barreiras usuais na presença de Matteo. Em seu terceiro encontro, Lorenzo surpreendeu a todos ao mostrar a Matteo seu caderno de partituras, um privilégio raramente concedido a alguém fora de seu círculo imediato. As páginas estavam cheias de números e padrões que ele criava a partir das notas musicais, transformando melodias em sequências matemáticas complexas. É assim que eu vejo a música, Lorenzo explicou, seus dedos traçando os números com precisão metódica. Cada nota tem um número, e os números fazem padrões. Os padrões são bonitos. Matteo escutava com genuíno interesse, fazendo perguntas cuidadosas que respeitavam o ritmo próprio de Lorenzo. Em um momento, ele olhou para Helena com algo próximo à admiração. Ele é brilhante. Sim, ela respondeu suavemente. Mas o mundo nem sempre sabe lidar com diferentes tipos de brilho. Foi numa dessas tardes que Carolina apareceu inesperadamente. Helena a viu primeiro, uma figura elegante em um conjunto Chanel, cabelos perfeitamente arrumados, saltos altos inadequados para os caminhos de pedra do jardim. Seus olhos se encontraram através da distância, e Helena sentiu um arrepio gelado descer por sua espinha. Matteo. A voz de Carolina era melodiosa, mas havia uma nota cortante por baixo da superfície. Que coincidência agradável. Tentei te ligar a tarde toda. Matteo se levantou rapidamente, uma tensão súbita tomando conta de seu corpo. Carolina, eu estava com o celular desligado. Precisava de um tempo para pensar. Pensar? Ela arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Sobre os arranjos florais que você deixou para eu decidir sozinha. Seu olhar então se voltou. Para Helena e Lorenzo, uma avaliação rápida e precisa. E quem seriam seus amigos? Helena Faria. Helena se apresentou mantendo a voz firme apesar do desconforto crescente. E este é meu filho, Lorenzo. Ah, a antiga professora de piano de Giulia. Carolina sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Matteo mencionou que tinha reencontrado você. Que tocante! Lorenzo, sensível a tensões sociais de uma maneira que muitos não compreendiam, começou a se agitar. Helena reconheceu os sinais de uma crise se aproximando, as mãos se movendo nervosamente, a respiração acelerada. Precisamos ir, ela disse, começando a recolher as coisas de Lorenzo. Está na hora do lanche dele, e não podemos atrasar. A rotina. Claro, claro, Carolina acenou dismissivamente. Rotinas são importantes. Matteo, querido, temos aquele jantar com os investidores japoneses em 1 hora. Não podemos nos atrasar. Matteo parecia dividido, seu olhar alternando entre Carolina e Lorenzo, que agora começava a murmurar baixinho comportamento autoestimulatório que Helena conhecia bem. Vá, Helena disse suavemente. Lorenzo precisa de seu espaço agora. Ele assentiu, mas antes de partir, abaixou-se na altura de Lorenzo. Obrigado por compartilhar seus números comigo. Hoje, amigo, são realmente bonitos. Lorenzo não respondeu diretamente, mas seus murmúrios ficaram um pouco mais calmos. Carolina observava a cena com uma expressão impossível de decifrar. Quando eles partiram, Carolina praticamente arrastando Matteo pelo braço. Helena se concentrou em acalmar Lorenzo. Levou quase 1 hora para que ele se estabilizasse completamente, sentados em seu lugar favorito, perto da fonte de Netuno. Naquela noite, não houve mensagens de Matteo. O silêncio pesava mais do que qualquer palavra poderia pesar. Foi só 3 dias depois que Helena recebeu uma mensagem dele. Me desculpe por aquela tarde. Por tudo. Ela demorou horas para responder. Não há o que desculpar. Você tem sua vida, suas obrigações. E se eu dissesse que não tenho certeza se são realmente minhas? A mensagem a pegou de surpresa, fazendo seu coração saltar. Matteo, não. Preciso te ver. Sem Lorenzo desta vez. Há coisas que preciso dizer.
Não acho que seja apropriado. Por favor, Helena. 1 hora no máximo, no teatro como da primeira vez. Ela sabia que deveria recusar, que estava caminhando para um território cada vez mais perigoso, mas havia algo na súplica dele, algo na maneira como os últimos encontros tinham mudado a dinâmica entre eles, que a fazia querer arriscar. Amanhã, depois do ensaio do coral. Às 6. O teatro estava quase vazio quando ela chegou, exatamente como naquele primeiro reencontro. Mattel já estava lá, não na última fileira desta vez, mas sentado ao piano no palco. Suas mãos roçavam as teclas sem realmente pressioná-las, um gesto quase reverente. Nunca aprendi a tocar, ele disse quando ela se aproximou. Julia tentou me ensinar uma vez, lembra? Foi um desastre. Você não tinha paciência para repetir os exercícios básicos, Helena respondeu, um sorriso involuntário brincando em seus lábios. Queria começar direto com Beethoven. Sempre fui assim, querendo pular etapas e ir direto ao fim sem apreciar o processo. Ele finalmente olhou para ela, seus olhos carregando uma intensidade que a fez prender a respiração. Talvez seja por isso que estou aqui agora, prestes a cometer o maior erro da minha vida. Mattel. Não, por favor, me deixe terminar. Ele se levantou, diminuindo a distância entre eles. Desde que te reencontrei neste mesmo lugar, algo mudou. Ou talvez tenha apenas despertado, algo que estava adormecido há 10 anos desde aquela última noite na vila. Para, Helena disse, mas sua voz traía sua própria incerteza. Você vai se casar em menos de 2 meses. Com uma mulher que vê nosso casamento como uma fusão corporativa. Uma mulher que mal conseguiu disfarçar seu desprezo por Lorenzo no jardim. A menção ao filho tocou um nervo exposto em Helena. Não use meu filho nessa história, Mattel. Ele não é uma peça no seu jogo de xadrez emocional. Não é um jogo, ele deu mais um passo em sua direção. Lorenzo me mostrou algo que eu tinha esquecido. A beleza da verdade pura, sem máscaras. Ele vê música em números, Helena. Eu vejo música em você. Eles estavam próximos demais agora. Helena podia sentir o calor emanando dele. Podia ver as pequenas linhas de expressão ao redor de seus olhos, marcas de preocupações e responsabilidades que não existiam 10 anos atrás. O que você quer de mim? Ela sussurrou. Tempo, ele respondeu, sua voz igualmente baixa. Tempo para entender o que está acontecendo. Tempo para fazer as escolhas certas pelos motivos certos. E Carolina? Preciso ser honesto com ela. Com todos. Mas primeiro preciso ser honesto comigo mesmo. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Por um momento, Helena pensou que ele fosse beijá-la. E pior, por um momento, ela quis que ele o fizesse. Mas Mattel recuou um passo, mantendo um respeito por limites que ela não sabia se agradecia ou lamentava. No domingo, ele disse, no jardim. Estarei lá se você quiser, se Lorenzo quiser. Helena assentiu, incapaz de formar palavras. Quando deixou o teatro minutos depois, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu pegar as chaves do carro. Algo estava começando, algo inevitável como uma tempestade se formando no horizonte. A questão era, quando os raios começassem a cair, quem seria atingido? A semana que se seguiu ao encontro no teatro trouxe consigo uma sucessão de eventos que mudariam irrevogavelmente o curso das vidas de Helena e Mattel. Começou com uma ligação inesperada de Giulia Bellucci, a irmã mais nova de Mattel, numa terça-feira à noite. Helena, me despiasse ligar tão tarde, mas precisava falar com você. A voz de Giulia, antes tão jovial durante as aulas de piano, agora carregava uma nota de preocupação que fez Helena sentar-se mais ereta em sua cadeira. Lorenzo já estava dormindo, o apartamento silencioso, exceto pelo zunido suave do aquecedor. Giulia, que surpresa. Está tudo bem? Não. Sim. Não sei. Uma pausa pesada. É sobre Mattel e Carolina. Helena sentiu seu estômago contrair. Giulia, não acho que devo me envolver em... Por favor, me escute. Há coisas que você precisa saber. Coisas que estão acontecendo e...
Helena, você sempre foi mais que uma professora para mim. Você era a única pessoa que realmente me ouvia naquela casa. Preciso que me ouça agora. Algo na súplica de Julia a fez ceder. Estou ouvindo. Carolina, não é quem todos pensam que é. Há semanas venho notando coisas. Telefonemas suspeitos, encontros que ela diz serem de trabalho, mas não são. E ontem eu a vi com Ricardo. Ricardo? O assessor financeiro de Mattel, seu braço direito nos negócios. Eles estavam no La Giostra, aquele restaurante perto do Arno, e não era um encontro profissional, Helena. A maneira como se tocavam, como riam, era íntimo, muito íntimo. Helena fechou os olhos, sentindo uma onda de náusea. Por que está me contando isso, Julia? Porque vi como meu irmão olha para você. Como ele mudou desde que te reencontrou. E porque... Julia hesitou, sua voz tremendo levemente. Porque Carolina não é apenas infiel. Ela está tramando algo maior. Ouvi uma conversa dela com Ricardo sobre documentos da empresa, sobre uma transferência grande de ações assim que o casamento acontecer. Meu Deus, Mattel construiu esse império, Helena. Depois que nossos pais morreram, foi ele quem manteve tudo funcionando, quem transformou os hotéis Belucci em um dos maiores grupos hoteleiros da Europa. E agora essa mulher quer destruir tudo. Isso... Helena se levantou, começando a andar pelo apartamento. Seus passos a levaram até o quarto de Lorenzo, onde ela parou na porta, observando o filho dormir pacificamente. O que você quer que eu faça? Conte a ele. Mattel confia em você. Sempre confiou. Ele não vai acreditar em mim. Carolina. Já plantou sementes de dúvida sobre mim na cabeça dele, me fazendo parecer a irmã ciumenta e problemática. Mas você, ele vai ouvir. Não posso me envolver nisso, Julia. Tenho um filho para proteger, uma vida para manter. Helena, por favor, se não por Mattel, faça por mim. Por todas aquelas tardes que você passou me ensinando mais que apenas música, você me mostrou o que era ter alguém que realmente se importava. Agora preciso que se importe com meu irmão. O silêncio que se seguiu foi pesado com o peso de decisões impossíveis. Finalmente, Helena suspirou. Vou pensar no que você me disse, mas não posso prometer nada. É tudo que peço. Grazie, Helena. Tome cuidado. Carolina tem conexões poderosas. Se ela descobrir que sabemos... A ligação terminou, deixando Helena sozinha com pensamentos turbulentos. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Mattel. Não consigo dormir. Pensando em Lorenzo, em você... em como tudo parece fazer mais sentido quando estamos no jardim. Ela olhou para a mensagem por longos minutos, seu dedo pairando sobre a tela. Como poderia contar a ele? Como poderia ser a pessoa a destruir suas ilusões, a despedaçar a imagem da vida que ele pensava ter construído? No quarto ao lado, Lorenzo se mexeu em seu sono, murmurando algo ininteligível. Helena se aproximou ajustando seu cobertor com carinho. Seu filho, que via o mundo através de números e padrões, que encontrava beleza na verdade pura das sequências matemáticas. O que ele diria sobre esconder uma verdade tão importante? Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Mattel. Cancelei a reunião com os fornecedores amanhã. Preciso de ar, de espaço para pensar. Você e Lorenzo, vocês me fazem querer ser uma pessoa melhor. As palavras dela com Julia ecoavam em sua mente. Tenho um filho para proteger. Mas não era também uma forma de proteção impedir que pessoas boas fossem machucadas? Lorenzo sempre dizia que os números não podiam mentir. Eles eram o que eram, independente de quanto alguém quisesse que fossem diferentes. Com dedos trêmulos, Helena finalmente respondeu. Precisamos conversar. Não no jardim, não com Lorenzo. Há algo que você precisa saber. A resposta veio quase instantaneamente. Meu apartamento no centro, amanhã às 19 horas. Enviarei o endereço. Helena, obrigado por fazer parte da minha vida novamente. Ela não... respondeu a última mensagem. Como poderia, sabendo que em menos de 24 horas seria forçada a despedaçar o mundo dele? Deitada em sua cama naquela noite, Helena encarou o teto por horas, repassando mentalmente cada detalhe do que Julia havia contado,
Cada momento que havia passado com Mattel desde seu reencontro, cada olhar trocado que carregava o peso de 10 anos de possibilidades não realizadas. O amanhecer a encontrou ainda acordada, com uma certeza dolorosa crescendo em seu peito. Às vezes, o amor não significa apenas estar presente nos momentos de alegria. Significa ter a coragem de causar dor quando esta é necessária para proteger alguém que se ama. O apartamento de Mattel ocupava o último andar de um palácio histórico no coração de Florença, com vista para o Duomo. Helena sentiu seu coração acelerar, enquanto o elevador antigo subia lentamente, carregando-a para um encontro que mudaria tudo. Tinha deixado Lorenzo com sua babá de confiança, Maria, explicando que precisava resolver uma situação importante. Quando as portas do elevador se abriram diretamente no apartamento, Helena foi recebida não por Mattel, mas por uma vista de tirar o fôlego da cidade ao entardecer, visível através de janelas que iam do chão ao teto. O espaço era surpreendentemente acolhedor para um homem de tanto poder. Móveis clássicos misturados com peças contemporâneas, obras de arte cuidadosamente selecionadas e, no centro da sala principal, um piano de cauda Steinway que fez seus dedos formigarem com o desejo de tocar. Foi presente do meu pai. A voz de Mattel veio de trás dela, fazendo-a se virar. Para Julia, originalmente. Mas depois que ela se mudou para Londres, ficou aqui. Às vezes passo horas apenas olhando para ele, lembrando das tardes em que você tocava na vila. Ele estava diferente, mais casual do que ela jamais o vira, usando jeans escuro e uma camisa branca com as mangas dobradas. Seus olhos pareciam cansados, como se também tivesse passado a noite em claro. Mattel, ela começou, mas ele ergueu uma mão, interrompendo-a suavemente. Antes que você diga qualquer coisa, preciso te mostrar algo. Ele caminhou até uma mesa lateral pegando um envelope marrom. Encontrei isso hoje de manhã na minha mesa no escritório, sem remetente, sem explicação. Helena sentiu seu estômago afundar. Seria possível que alguém mais tivesse descoberto sobre Carolina e Ricardo? São fotos, Mattel continuou, sua voz estranhamente calma. De Carolina, com Ricardo, em situações que uma noiva não deveria estar com o assessor financeiro do noivo. Mattel, você sabia? A pergunta veio suave, sem acusação. Soube ontem à noite. Julia me ligou. Ele assentiu lentamente, como se confirmando algo que já suspeitava. Por isso quis me ver hoje. Sim, eu não sabia como te contar. Mattel caminhou até a janela, seus olhos fixos na cúpula iluminada do Duomo. Sabe o que é mais irônico? Não foi a traição que mais me machucou. Foi perceber que não estou sequer surpreso, ou verdadeiramente magoado. Helena se aproximou dele cautelosamente. Há mais. Julia ouviu conversas sobre documentos da empresa, sobre ações. Ah, sim, isso também está aqui. Ele tirou alguns papéis do envelope. Aparentemente, Carolina e Ricardo vinham planejando uma pequena reorganização societária pós-casamento. Algo que me deixaria com participação minoritária nos hotéis que construí. Meu Deus, Mattel. O mais engraçado. Ele se virou para ela, um sorriso triste em seus lábios. É que ontem à noite, antes de tudo isso aparecer, eu já havia decidido cancelar o casamento. A confissão a pegou de surpresa. Por quê? Porque toda vez que estou com você e Lorenzo no jardim, sinto mais vida, mais verdade, mais amor do que senti em 2 anos com Carolina. Ele deu um passo em sua direção. Porque quando você fala sobre música, sobre seu filho, sobre as pequenas lutas diárias, vejo uma força que faz toda a minha suposta importância parecer vazia. Não faça isso, Helena sussurrou, mas não recuou quando ele se aproximou mais. Fazer o quê? Dizer a verdade? Não foi você mesma quem me ensinou, através de Lorenzo, sobre a beleza da verdade pura? Eles estavam próximos demais agora. Helena podia sentir o calor emanando dele. Podia ver cada nuance de emoção em seus olhos escuros. O que vai fazer sobre Carolina? Ela perguntou, tentando manter a conversa em terreno mais seguro. O necessário, juridicamente e empresarialmente. Mas não é sobre ela que quero falar agora. Sua mão subiu para tocar o rosto de Helena suavemente.
É sobre nós, sobre 10 anos perdidos, sobre segundas chances. Mattel, por favor. É muito rápido. Você acabou de descobrir uma traição, uma conspiração. Não, Helena, não é rápido. É uma década atrasado. Seus dedos traçaram a linha do rosto dela com reverência. Naquela última noite na vila, quando você tocava Chopin, eu deveria ter entrado no salão de música. Deveria ter dito que estava apaixonado por você desde a primeira vez que a vi ensinando Julia. Deveria ter impedido você de se casar com Marco. As palavras atingiram Helena como ondas, deixando-a sem fôlego. Você não pode mudar o passado. Não, mas posso fazer a escolha certa agora. Ele se inclinou, sua testa tocando a dela suavemente. Se você me permitir. O momento estava carregado de eletricidade, de possibilidades, de medos e desejos longamente reprimidos. Helena fechou os olhos, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Lorenzo, ela sussurrou, ele tem que vir primeiro. Sempre. Eu sei, e é uma das razões pelas quais me apaixonei por você novamente. Sua força como mãe, sua dedicação absoluta a ele. Não será fácil. Ele tem suas rotinas, suas necessidades específicas. E aprenderemos juntos, dia após dia. A mão dele deslizou para sua nuca, gentil, mas firme. Helena, olhe para mim. Ela abriu os olhos encontrando os dele a centímetros de distância. Estou prestes a enfrentar um escândalo corporativo, uma batalha judicial, provavelmente manchetes em todos os jornais da Itália. Não estou pedindo que você e Lorenzo entrem nessa tempestade comigo. Estou pedindo permissão para lutar por vocês, para provar que mereço fazer parte das suas vidas, no seu tempo, no ritmo de vocês. As palavras dele eram como música, não a música matemática e ordenada que Lorenzo via, mas uma melodia selvagem e verdadeira que fazia seu coração dançar. Helena sabia que deveria ser racional, que deveria pedir tempo, espaço, mas 10 anos de IC pesavam em sua alma. Suas mãos subiram hesitantes até o rosto dele. Prometa que não vai machucar Lorenzo, que não vai entrar na vida dele para depois desaparecer. Prometo pela memória dos meus pais, pelo futuro que quero construir com vocês. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi como voltar para casa, um lugar que ela nem sabia que estava procurando. Foi gentil a princípio, quase reverente, mas logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente, carregando o peso de uma década de desejos não realizados. Quando se separaram, ofegantes, o sol havia se posto completamente, deixando a cidade banhada nas luzes douradas da noite. No piano, a partitura de Chopin ainda esperava, como uma promessa de que algumas músicas precisam de tempo para encontrar sua verdadeira melodia. A notícia do cancelamento do casamento de Matteo Bellucci explodiu como uma bomba na alta sociedade florentina. Os jornais especulavam diferentes motivos, desde divergências empresariais até rumores de traição, mas ninguém sabia a história completa. Carolina desapareceu da cidade na mesma noite em que Matteo confrontou ela e Ricardo com as evidências que tinha em mãos. Para Helena, as semanas seguintes foram um exercício de equilíbrio delicado. Durante o dia, mantinha sua rotina com Lorenzo, protegendo-o do turbilhão de mudanças que se aproximava. À noite, depois que ele dormia, encontrava-se com Matteo em seu apartamento, onde planejavam cuidadosamente os próximos passos. Os advogados confirmaram que conseguimos bloquear a tentativa de transferência das ações. Matteo explicou numa dessas noites, sentado ao piano enquanto Helena tocava suavemente. Carolina e Ricardo não esperavam que descobríssemos tão cedo. Não tiveram tempo de finalizar a documentação. Helena deixou seus dedos deslizarem sobre as teclas, produzindo uma melodia melancólica. Como está, Julia? Aliviada. Culpada por não ter falado antes. Grata a você. Ele se moveu para mais perto, seu corpo emanando calor familiar. Todos estamos gratos a você, Helena. Eu não fiz nada além de passar adiante informações que já existiam. Você fez muito mais do que isso. Suas mãos cobriram as dela, sobre as teclas, silenciando a música.
Você me deu coragem para enfrentar a verdade, para admitir que estava vivendo uma mentira. O toque dele ainda causava arrepios em sua pele, mesmo depois de semanas de encontros noturnos como este. Mas havia uma sombra de preocupação em seu coração que não conseguia ignorar. Mateo, ela começou, virando-se para encará-lo. Precisamos falar sobre Lorenzo. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não exatamente, mas... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Ele está começando a notar mudanças. Ontem me perguntou por que você não foi ao jardim no domingo. Era verdade. O domingo anterior tinha sido o primeiro que quebraram a rotina estabelecida devido a uma reunião de emergência do conselho que Mateo não pudera adiar. Lorenzo tinha ficado visivelmente perturbado com a mudança. Helena, Mateo segurou suas mãos com firmeza. Sei que prometi ir no ritmo de vocês, mas talvez seja a hora de sermos mais diretos com ele. Como assim? E se eu fosse jantar na sua casa? Não como o homem triste do jardim, mas como alguém que quer fazer parte da vida de vocês. O coração de Helena acelerou com a sugestão. Era um passo importante, trazer Mateo para dentro de seu espaço privado com Lorenzo, alterar a rotina estabelecida de uma maneira significativa. Não sei, Mateo. Lorenzo leva tempo para se adaptar a mudanças. E depois de tudo o que aconteceu com Marco, a menção ao ex-marido fez Mateo endurecer ligeiramente. Ele sabia da história, do abandono, das dívidas, do trauma que tinha deixado não apenas em Helena, mas principalmente em Lorenzo. Sou diferente dele, Helena. Você sabe disso. Sei. Mas Lorenzo não sabe. Para ele, mudanças são assustadoras. Mateo ficou em silêncio por um momento, pensativo. Então, um pequeno sorriso começou a se formar em seus lábios. E se não? Fizéssemos uma mudança, mais uma extensão? Lorenzo gosta de música, de matemática, de padrões. E se criássemos um novo padrão em vez de quebrar o antigo? Helena inclinou a cabeça, curiosa. O que está pensando? Os domingos no jardim continuam. Mas e se, uma vez por semana, eu levasse um jantar para vocês? Sempre no mesmo dia, mesmo horário. Poderíamos começar com algo simples. Pizza, talvez? Lorenzo gosta de pizza? Marguerita. Helena respondeu automaticamente. Sempre marguerita, sem alterações. Ele não aceita outros sabores. Então será marguerita. Todas as quartas-feiras às 19 horas. Um novo ritual previsível e seguro. A ideia tinha mérito. Lorenzo lidava melhor com mudanças quando elas eram estruturadas, quando podia ver o padrão por trás delas. Poderíamos tentar, ela disse lentamente. Mas teria que ser gradual. Primeiro conversaríamos com ele sobre a ideia. Deixaríamos ele processar por alguns dias. O tempo que for necessário, Mateo garantiu, seus dedos entrelaçados nos dela. Não tenho pressa, Helena. Quero fazer parte da vida de vocês da maneira certa. Ela o estudou no silêncio que se seguiu. Este homem poderoso que estava disposto a adaptar sua vida ao ritmo de uma criança especial, que entendia que amor às vezes significava mover-se devagar, com cuidado e consideração. Tem mais uma coisa, ela disse suavemente. Se vamos fazer isso, preciso que entenda algo fundamental sobre Lorenzo. O quê? Ele nunca será uma criança normal. Nunca vai correr para te abraçar quando você chegar. Nunca vai dizer eu te amo da maneira que outras crianças dizem. O amor dele é diferente. É expresso através de números, de música, de pequenos gestos que podem parecer insignificantes para quem não sabe observar. Mateo levou suas mãos aos lábios, beijando cada dedo delicadamente. Helena, passei a vida inteira cercado por pessoas que dizem eu te amo enquanto planejam me trair. A honestidade de Lorenzo, sua maneira única de ver o mundo, é exatamente o que me faz querer fazer parte da vida dele, da vida de vocês. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Helena. Era diferente desta vez, diferente de Marco, diferente de todos os outros homens que tinham recuado quando entendiam verdadeiramente o que significava amar alguém com autismo. Pizza marguerita às quartas-feiras. Ela sussurrou um sorriso tremendo em seus lábios.
Pizza Margherita às quartas-feiras, ele confirmou puxando-a para mais perto. E domingos no jardim. E todas as outras tradições que criaremos juntos. O beijo que seguiu foi uma promessa, não apenas de amor, mas de compreensão, de paciência, de disposição para construir algo novo no ritmo exato que Lorenzo precisava. Quando Helena finalmente deixou o apartamento naquela noite, carregava consigo mais que esperança. Carregava a certeza de que, às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que sabe esperar, que sabe adaptar-se, que entende que cada coração tem seu próprio tempo para florescer. A primeira quarta-feira chegou carregada de expectativa. Helena havia preparado Lorenzo cuidadosamente ao longo da semana, explicando que o homem do jardim, como ele continuava a chamar Matteo, havia sugerido um novo ritual. Para sua surpresa, Lorenzo recebeu a notícia com mais curiosidade do que ansiedade. Ele vai trazer pizza margherita toda quarta-feira às 19 horas? Lorenzo perguntou, sua mente matemática imediatamente procurando o padrão na proposta. Sim, amor. Sempre no mesmo horário, sempre o mesmo sabor. Como? Uma equação. Ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. Uma constante. Às 18 horas e 55 minutos daquela primeira quarta-feira, Lorenzo já estava posicionado perto da janela, observando a rua com atenção meticulosa. Helena o observava, seu coração dividido entre amor e apreensão. Tinha escolhido um vestido simples, mas elegante, azul marinho, a cor que Matteo uma vez mencionara que combinava com seus olhos. Exatamente às 19 horas, a campainha tocou. Lorenzo sorriu, um daqueles sorrisos raros e preciosos que ela tanto amava. Pontual, ele disse com satisfação. Como deve ser. Matteo estava no corredor, segurando 2 caixas de pizza de uma das melhores pizzarias de Florença. Vestia-se casualmente, claramente tendo feito um esforço para parecer menos intimidante do que em seus ternos habituais. Boa noite, ele cumprimentou, seus olhos encontrando os de Helena com carinho antes de se voltarem para Lorenzo. Trouxe pizza margherita, exatamente como combinamos. Lorenzo se aproximou, estudando as caixas com interesse. São do Gusta Pizza, eles usam forno a lenha. A temperatura ideal para uma pizza napolitana é entre 430 e 480 graus Celsius. Matteo sorriu, genuinamente impressionado. Exatamente. Você entende de pizzas? Entendo de números, Lorenzo respondeu simplesmente. E temperatura é um número importante na culinária. O jantar transcorreu com uma naturalidade que surpreendeu Helena. Lorenzo, embora mantivesse sua usual distância física, parecia confortável com a presença de Matteo. Em determinado momento, começou a explicar como transformava as notas musicais que Helena tocava em sequências numéricas. Cada nota tem um valor, ele explicou, desenhando números em seu caderno enquanto comia metodicamente sua pizza. Dó é 1, Ré é 2 e assim por diante. Quando mamãe toca, posso ver os padrões se formando. Matteo escutava com genuíno interesse, fazendo perguntas pertinentes que demonstravam que estava realmente prestando atenção, não apenas sendo educado. E você consegue prever quais notas virão depois, baseado nos padrões? Ele perguntou. Os olhos de Lorenzo brilharam. Às vezes, especialmente em Bach. Bach é muito matemático. Lorenzo ganhou um prêmio de matemática na escola mês passado, Helena comentou orgulhosa, por um projeto sobre música e números. Mamãe tocou na apresentação, Lorenzo acrescentou, mas algumas pessoas não entenderam. Elas só queriam ouvir a música, não queriam ver os números. Havia uma nota de tristeza em sua voz que fez o coração de Helena apertar. Mas antes que ela pudesse dizer algo, Matteo se inclinou levemente para a frente. Sabe, Lorenzo, às vezes as pessoas demoram para entender coisas diferentes. Quando eu era mais jovem, ninguém entendia por que eu passava tanto tempo estudando relatórios financeiros em vez de sair para festas como meus amigos. Mas aqueles números me contavam histórias que os outros não podiam ver. Lorenzo ergueu os olhos de seu caderno, verdadeiramente interessado pela primeira vez. Que tipo de histórias? Histórias sobre como empresas crescem, como decisões.
afetam pessoas. Cada número em um balanço financeiro é como uma nota em uma música. Sozinho pode não significar muito, mas quando você entende o padrão, forma uma melodia, Lorenzo completou, seus olhos brilhando com compreensão. O momento foi interrompido pelo toque do telefone de Matteo. Ele o silenciou rapidamente, mas não antes que Helena visse o nome no display. Carolina. Preciso atender. Ele disse baixinho. É sobre negócios. Helena assentiu, sentindo um nó familiar se formar em seu estômago. Enquanto Matteo se afastava para o corredor, Lorenzo continuou desenhando seus padrões, aparentemente alheio à súbita tensão no ar. Mas ele não estava alheio. Nunca estava. Ele está preocupado, Lorenzo comentou, sem erguer os olhos do caderno. Seus ombros ficaram tensos, ângulo de aproximadamente 15 graus acima do normal. Helena piscou, surpresa. Às vezes esquecia como seu filho era observador à sua própria maneira. Sim, amor. Ele está lidando com alguns problemas complicados. Como, quando papai foi embora? A pergunta a pegou desprevenida. Lorenzo raramente falava sobre Marco. Não, querido, é diferente. Matteo não está indo embora, ele está lutando para ficar. Lorenzo processou a informação em silêncio, seus dedos traçando números com precisão metódica. Ele olha para você como você olha para mim. Como assim? Com cuidado, com atenção, observando cada detalhe. Ele fez uma pausa, acrescentando mais um número à sua sequência. É um padrão bom. As palavras simples de seu filho trouxeram lágrimas aos olhos de Helena. Antes que pudesse responder, Matteo retornou à sala, seu rosto uma máscara de compostura profissional que não conseguia esconder completamente a tensão subjacente. Desculpem a interrupção, ele disse, sentando-se novamente. Lorenzo, você estava me explicando sobre os padrões em Bach. Você vai voltar na próxima quarta-feira? Lorenzo interrompeu, surpreendendo tanto Helena quanto Matteo com a pergunta direta. Sim, Matteo respondeu sem hesitar. Mesmo horário, mesma pizza. Promete? Prometo. Lorenzo assentiu satisfeito. Bom, porque você faz parte do padrão agora. Naquela noite, depois que Lorenzo dormiu e Matteo havia ido embora, Helena ficou acordada por horas, repassando os eventos do dia. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Carolina está tentando negociar. Ofereceu retirar as acusações contra mim na imprensa em troca de um acordo financeiro generoso. Mas não é sobre dinheiro anymore. É sobre verdade. Lorenzo me ensinou. Isso hoje. Helena sorriu através das lágrimas que nem percebera que estava derramando. Respondeu simplesmente. Ele tem esse efeito nas pessoas. Em mim também, veio a resposta de Matteo. Você dois têm. Boa noite, meu amor, e até domingo no jardim. Até quarta-feira, ela completou. Sempre às 19 horas, ele respondeu. É uma constante matemática agora. Helena adormeceu com um sorriso nos lábios, pensando em como o amor às vezes se parecia com as sequências de Lorenzo, aparentemente caótico à primeira vista, mas repleto de padrões perfeitos quando se sabia onde procurar. O outono florentino pintava as ruas com tons dourados quando a primeira verdadeira crise estourou. Helena estava no meio de uma aula de piano, quando seu telefone começou a vibrar insistentemente. Normalmente, ela jamais interromperia uma aula, mas algo, intuição maternal talvez, a fez pedir licença para verificar as mensagens. Eram da escola de Lorenzo. Seu filho estava tendo um episódio severo de ansiedade, desencadeado por uma mudança inesperada na rotina escolar. A professora substituta não sabia lidar com sua condição e tinha insistido para que ele participasse de uma atividade em grupo que o deixou overwhelmed. Helena se desculpou rapidamente com sua aluna e correu para a escola, seu coração batendo desenfreadamente. No caminho, discou o número que seus dedos já conheciam de cor. Helena! A voz de Matteo soou preocupada do outro lado da linha. Aconteceu algo? É Lorenzo, ela respondeu, sua voz tremendo enquanto dirigia. Está tendo uma crise na escola. Preciso. Onde você está? Posso chegar mais rápido? Ela hesitou por um momento. Era um passo importante,
permitir que Matteo interferisse numa situação tão delicada, tão íntima. Escola San Giuseppe na Via dei Servi. Mas, Matteo, você não precisa. Estou a 2 quarteirões de lá, chego em 5 minutos. Quando Helena finalmente chegou à escola, encontrou uma cena que a deixou sem fôlego. Lorenzo estava sentado, no chão do corredor, ainda visivelmente agitado, mas não mais em crise total. Ao seu lado, Matteo estava ajoelhado, mantendo uma distância respeitosa, enquanto falava em voz baixa e calma. Então, se pegarmos o número 144 e aplicarmos a sequência de Fibonacci. Lorenzo murmurava os números junto com ele, seu corpo gradualmente relaxando, conforme os padrões matemáticos familiares o acalmavam. Mamãe, ele disse quando a viu sem se mover do lugar. Matteo entende Fibonacci. Helena se aproximou devagar, consciente dos olhares curiosos dos funcionários da escola que observavam a cena. A diretora, Senhora Bianchi, veio em sua direção com expressão preocupada. Senhora Faria, lamento muito pelo ocorrido. A professora substituta não estava ciente das necessidades especiais de Lorenzo. Não estava ciente? A voz de Matteo cortou o ar como aço gelado. Ele se levantou, sua presença subitamente dominando o corredor. A escola não tem um protocolo para informar professores substitutos sobre alunos com necessidades especiais? A diretora empalideceu ligeiramente. Senhor Bellucci, Matteo Bellucci. O reconhecimento passou pelo rosto da diretora. Afinal, o nome Bellucci era conhecido em toda a Florença. Senhor Bellucci, eu asseguro que tomaremos medidas para que isso não se repita. Sim, tomarão, ele concordou, sua voz controlada mas firme. Porque amanhã mesmo entrarei em contato com a Fundação Bellucci para discutir um programa de treinamento especializado para toda a equipe desta escola. Não apenas para Lorenzo, mas para todas as crianças neurodivergentes que merecem um ambiente educacional adequado. Helena observava a cena com uma mistura de emoções, gratidão, amor e uma ponta de preocupação. Era a primeira vez que via este lado de Matteo, o empresário poderoso que podia mudar realidades com algumas palavras bem colocadas. Matteo, ela tocou seu braço suavemente. Vamos levar Lorenzo para casa. Ele assentiu, sua expressão suavizando instantaneamente ao se voltar para Lorenzo. Quer continuar nossa discussão sobre Fibonacci no caminho? Lorenzo se levantou cuidadosamente, ainda abraçado ao seu caderno de números. Podemos incluir a sequência de Lucas também? Ela tem padrões interessantes quando comparada com Fibonacci. Claro, Matteo sorriu. E talvez possamos parar para um gelato no caminho? Mesmo sabor de sempre? Stracciatella, Lorenzo confirmou. Sempre Stracciatella. No carro, enquanto Matteo dirigia e Lorenzo murmurava sequências numéricas no banco de trás, Helena sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou preocupação, eram de puro alívio e gratidão. Ei, Matteo sussurrou pegando sua mão por um momento. Está tudo bem agora. Como você sabia? Ela perguntou baixinho. Como sabia o que fazer quando chegou lá? Pesquisei, ele admitiu. Desde nosso primeiro encontro no jardim, tenho lido tudo o que posso sobre autismo, sobre como ajudar durante crises, sobre como estabelecer conexões significativas. E Lorenzo, ele me ensinou o resto, através dos números, da música, da sua maneira única de ver o mundo. Helena apertou sua mão, incapaz de expressar em palavras o que aquela confissão significava para ela. No banco de trás, Lorenzo continuava. Sua litania de números, agora mesclando Fibonacci com Lucas, criando seus próprios padrões, únicos. Sabia que a soma de 2 números consecutivos de Lucas é sempre um número de Fibonacci multiplicado por 3? Ele comentou, sua voz já completamente calma. Não sabia, Matteo respondeu honestamente. Por que não me explica enquanto tomamos nosso gelato? Mais tarde, depois que Lorenzo estava seguramente adormecido em sua cama, Helena encontrou Matteo na varanda de seu apartamento. Ele estava ao telefone, falando em voz baixa, mas firme sobre implementar mudanças imediatas na escola, sobre programas de treinamento, sobre fazer a diferença não apenas para Lorenzo,
mas para todas as crianças especiais. Quando desligou, ela o abraçou por trás, respirando seu perfume familiar. Não precisava fazer tudo isso. Ela murmurou contra suas costas. Precisava sim. Ele se virou para encará-la. Não apenas por Lorenzo, mas porque é o certo a fazer. Porque cada criança merece ser compreendida, respeitada, valorizada em sua singularidade. Como você sempre faz com ele. Como aprendi a fazer por causa dele. Matteo corrigiu suavemente. Lorenzo me ensinou mais sobre amor incondicional em alguns meses do que aprendi em toda a minha vida nos salões da alta sociedade. Helena o beijou então. Um beijo que carregava todo o amor e gratidão que palavras não podiam expressar. Quando se separaram, Matteo encostou sua testa na dela. Carolina ligou hoje cedo. Ele disse suavemente. Quer marcar uma reunião, tentar mais uma vez chegar a um acordo. E eu disse não. Disse que algumas coisas não têm preço, como integridade, verdade, amor real. Ele sorriu, como o brilho nos olhos de Lorenzo quando descobre um novo padrão matemático, ou o som da sua risada quando algo o deixa verdadeiramente feliz. Naquela noite, enquanto a cidade dormia lá fora, Helena pensou em como o amor verdadeiro às vezes vem disfarçado, não em grandes gestos românticos ou declarações apaixonadas, mas na maneira como alguém aprende a linguagem única do seu filho, como transforma uma crise em uma lição sobre números, como usa seu poder não para impressionar, mas para proteger e cuidar. O escândalo explodiu numa terça-feira cinzenta de novembro. Helena estava preparando o café da manhã quando seu telefone começou a vibrar incessantemente com notificações. As manchetes gritavam em letras garrafais: noiva abandona herdeiro, Bellucci por assessor financeiro. Conspiração milionária nos hotéis Bellucci. O casamento do ano que nunca aconteceu. Mas o pior não eram as manchetes, eram as fotos. Alguém tinha vazado imagens dela com Matteo no jardim, com Lorenzo. O rosto de seu filho, que ela sempre protegera zelosamente da exposição pública, agora estampava sites de fofoca com legendas sensacionalistas. O verdadeiro motivo: empresário troca noiva por professora de piano e seu filho especial. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu discar o número de Matteo. Ele atendeu no primeiro toque. Já estou a caminho, ele disse antes mesmo que ela pudesse falar. Os advogados estão preparando uma ação judicial agora mesmo. Vou proteger vocês, Helena. Prometo. Mas a proteção não seria tão simples. Quando Helena chegou à escola com Lorenzo, foi recebida por um pequeno exército de fotógrafos. Seu filho imediatamente começou a se agitar, overwhelmed pelos flashes e gritos. Senhora Faria, é verdade que você destruiu o noivado do Sr. Bellucci? O filho dela é mesmo autista? Quanto ele está pagando para você ficar com ele? A raiva que Helena sentiu foi algo primitivo, visceral. Colocou-se na frente de Lorenzo, protegendo-o com seu corpo enquanto tentavam chegar à entrada da escola. Foi quando um carro preto parou bruscamente ao seu lado e Giulia Bellucci saltou do banco do passageiro. Por aqui, ela disse, abrindo. Caminho entre os fotógrafos, com uma autoridade que só os Bellucci pareciam possuir. Rápido! Dentro do carro, Lorenzo tremia violentamente, suas mãos cobrindo os ouvidos enquanto murmurava sequências de números. Seu mecanismo de defesa contra o caos do mundo exterior. Giulia se virou para ele com gentileza. Lorenzo, quer que eu te ensine uma nova sequência numérica? Uma que aprendi quando estava estudando música em Londres? Lentamente, ele baixou as mãos, seus olhos encontrando os dela com curiosidade cautelosa. Giulia começou a explicar padrões matemáticos em escalas musicais, sua voz suave e calma, preenchendo o carro enquanto o motorista os levava para longe da confusão. Para onde estamos indo? Helena perguntou, ainda tremendo de raiva e medo. Para a vila, Giulia respondeu. Matteo está lá organizando tudo, é o lugar mais seguro agora. A Vila Bellucci era exatamente como Helena se lembrava, majestosa, imponente, cercada por jardins perfeitamente mantidos, mas havia algo diferente no ar, uma energia de fortaleza sitiada. Seguranças patrulhavam os portões, e as cortinas estavam todas fechadas.
Mateo os esperava na entrada, seu rosto uma máscara de preocupação e determinação. Assim que os viu, correu para abraçar Helena e Lorenzo, mas o menino se esquivou, ainda muito abalado pelos eventos da manhã. Me desculpem, Mateo disse, sua voz rouca de emoção. Isso é tudo minha culpa. Carolina, ela deve ter contratado alguém para nos seguir, para tirar aquelas fotos. Não. Helena tocou seu rosto gentilmente. A culpa não é sua, é dela, por transformar algo puro em um circo midiático. Mesmo assim, eu deveria ter previsto, deveria ter protegido vocês melhor. Mateo, a voz de Lorenzo cortou a conversa. Era a primeira vez que ele usava o nome dele diretamente. Qual é a sequência de Fibonacci até o 12º número? A pergunta, aparentemente aleatória, fez Mateo sorrir através das lágrimas que ameaçavam cair. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. E se dividirmos cada número pelo anterior? Chegamos mais perto do número de ouro, Mateo respondeu, compreendendo. Aproximadamente 1618. Exato, Lorenzo assentiu. Não importa o caos, os padrões permanecem. Sempre. Helena sentiu seu coração inchar de amor e orgulho. Seu filho, em sua sabedoria única, estava oferecendo conforto da maneira que sabia, através de números, através de verdades matemáticas imutáveis. Mateo pareceu entender, também porque se ajoelhou na altura de Lorenzo, mantendo uma distância respeitosa. Você está absolutamente certo. E sabe o que mais permanece? Família. Não importa o que aconteça lá fora, somos uma família agora. Você, sua mãe, eu, tia Júlia, somos um padrão novo, mas constante. Como uma nova sequência matemática. Lorenzo perguntou, um pequeno sorriso começando a se formar em seus lábios. Exatamente. E sabe o que mais? Tem uma surpresa para você. Mateo fez um gesto em direção a uma das portas da vila. Lembra aquele piano onde sua mãe costumava dar aulas para Júlia? Está afinado e esperando por vocês. Pensei que talvez você pudesse me mostrar como transforma as notas em números, enquanto esperamos as coisas se acalmarem lá fora. O rosto de Lorenzo se iluminou com genuíno interesse. Helena sabia que ele precisaria de tempo para processar o trauma da manhã, que provavelmente teria pesadelos e momentos de ansiedade nos dias seguintes. Mas, por enquanto, a promessa de música e matemática era um porto seguro no meio da tempestade. Enquanto observava seu filho e Mateo caminhando em direção ao salão de música, com Júlia os seguindo de perto, Helena sentiu uma certeza crescer em seu peito. Não importava o que Carolina ou a imprensa fizessem, não conseguiriam destruir o que tinham construído. Porque seu amor não era feito de escândalos ou manchetes. Era feito de números de Fibonacci, de pizzas às quartas-feiras, de compreensão silenciosa e respeito mútuo. Era feito de verdade. E a verdade, como os padrões matemáticos que Lorenzo tanto amava, sempre encontrava seu caminho através do caos. A Vila Bellucci se transformou em um refúgio nos dias que se seguiram. Helena e Lorenzo se instalaram em uma ala privativa da mansão, com vista para os jardins que agora exibiam as cores vibrantes do outono florentino. Por sugestão de Mateo, a escola concordou em enviar uma professora particular para dar continuidade aos estudos de Lorenzo. Uma especialista em educação especial que rapidamente ganhou a confiança do menino com sua abordagem estruturada e respeitosa. As manhãs assumiram uma nova rotina. Lorenzo tinha aulas no antigo escritório de Mateo, transformado em uma sala de estudos com tudo o que ele precisava: quadros brancos para suas equações, um piano digital para suas explorações musicais e, mais importante, silêncio e previsibilidade. Helena alternava entre dar aulas remotas de piano através do computador e ajudar Mateo com a crise que se desenrolava. Foi durante uma dessas manhãs que o advogado principal dos Bellucci, Dr. Romano, chegou com notícias perturbadoras. Carolina está preparando uma narrativa para a imprensa, ele explicou, espalhando recortes de jornais sobre a mesa da biblioteca. Está pintando uma imagem de si mesma como vítima de um complô.
Alega que Helena foi plantada por Mateo para criar uma desculpa para o cancelamento do casamento. Isso é ridículo, Júlia explodiu, sua voz ecoando entre as estantes antigas. Todo mundo sabe que Helena dava aulas para mim anos antes de tudo isso. Sim, mas ela está usando isso a seu favor, Dr. Romano continuou. Sugere que foi um plano de longo prazo, que Mateo manteve contato com Helena durante todos esses anos. E Ricardo? Mateo perguntou, sua voz perigosamente controlada. Como ela explica as fotos dele com ela? Alega que foram manipuladas. E, a mais. O advogado hesitou, olhando de soslaio para Helena. Ela está insinuando que Lorenzo não é realmente autista, que é tudo parte de um esquema elaborado para ganhar simpatia pública. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto, uma raiva gelada tomando conta de seu corpo. Mateo imediatamente se moveu para seu lado, envolvendo-a em seus braços. Isso é difamação, ele disse por entre dentes cerrados. Vamos processá-la por cada palavra. Sim, mas processos levam tempo, Dr. Romano ponderou. E enquanto isso, a imagem dos hotéis Belucci está sofrendo. As ações caíram 12% desde que o escândalo estourou. Não me importo com as ações. Mateo bateu na mesa com força, fazendo as xícaras de café tilintarem. Não vou permitir que ela use meu filho dessa maneira. O silêncio que seguiu sua declaração foi profundo. Era a primeira vez que Mateo se referia a Lorenzo como meu filho, e o peso daquelas palavras pairou no ar como música. Helena tocou seu braço suavemente. Mateo, sim, meu filho, ele repetiu, virando-se para encará-la. Se você me permitir, se ele me permitir, porque é isso que somos agora, não é? Uma família. E famílias protegem umas às outras. Antes que Helena pudesse responder, um som familiar veio do corredor. Lorenzo, cantarolando uma sequência de números enquanto se aproximava da biblioteca. Era seu horário de intervalo das aulas, e ele sempre usava esse tempo para procurar Helena. Quando abriu a porta e viu todas aquelas pessoas, hesitou brevemente. Mas então seus olhos encontraram os recortes de jornal espalhados sobre a mesa, e algo em sua expressão mudou. Estão falando sobre mim, ele disse. Não era uma pergunta. Lorenzo, amor, Helena começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Vi as notícias no iPad, ele continuou, sua voz calma e metódica. Eles dizem que não sou autista, que é uma mentira. Mateo deu um passo em sua direção, mas manteve a distância que sabia que Lorenzo precisava. E como você se sente sobre isso? Os números não mentem, Lorenzo respondeu simplesmente. 2 mais 2 sempre será 4. Dó maior sempre terá as mesmas frequências. Eu sempre serei autista. Ele fez uma pausa, seus dedos tamborilando um padrão familiar em sua perna. Mas isso não é ruim. É apenas... é quem eu sou. Helena sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Seu filho, que tantas vezes lutava para expressar emoções, estava demonstrando uma sabedoria que fazia todos os adultos na sala parecerem pequenos em comparação. Lorenzo está certo, Júlia disse suavemente. A verdade é como matemática. Não importa quanto você tente distorcê-la, ela sempre encontra seu caminho de volta ao equilíbrio. Exato, Lorenzo concordou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios, como a sequência de Fibonacci. Não importa onde você comece, o padrão sempre se estabelece. Dr. Romano pigarreou visivelmente emocionado. Talvez seja essa a resposta que precisamos. Como assim? Mateo perguntou. E se em vez de nos defendermos, deixássemos a verdade falar por si mesma? Uma entrevista exclusiva, controlada em nossos termos. Não para nos justificar, mas para mostrar a realidade como ela é. Não, Helena disse imediatamente. Não vou expor Lorenzo dessa maneira. Mas e se ele quiser falar? Lorenzo surpreendeu a todos novamente. Posso explicar como vejo o mundo, como transformo música em números, como Mateo entende meus padrões. Lorenzo, você não precisa... Eu quero, mamãe. Ele a interrompeu com surpreendente firmeza. Como você sempre diz, às vezes precisamos educar as pessoas.
Mostrar que ser diferente não é ser menos. Matteo se ajoelhou na altura de Lorenzo, seus olhos brilhando com orgulho e amor. Tem certeza, filho? Não precisa fazer isso senão. Quiser. Quero, Lorenzo respondeu, mas com condições. Ele começou a contar nos dedos. Primeiro, nada de câmeras com flash. Segundo, quero poder desenhar meus padrões enquanto falo. Terceiro, você e mamãe ficam comigo o tempo todo. Feito, Matteo concordou imediatamente. Qualquer outra condição? Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Lorenzo. Podemos ter pizza margherita depois? Sei que não é quarta-feira, mas... Pizza margherita sempre que você quiser. Matteo prometeu, sua voz embargada de emoção. Naquela noite, depois que Lorenzo dormiu, Helena encontrou Matteo na biblioteca trabalhando em seu laptop. Sobre a mesa, ao lado dos contratos e documentos legais, estava um caderno aberto. Um dos cadernos de Lorenzo, cheio de suas sequências numéricas únicas. Ele te deu um dos cadernos dele? Ela perguntou surpresa. Lorenzo raramente compartilhava seus cadernos com alguém. Disse que eu precisava estudar os padrões. Matteo sorriu puxando-a para seu colo, para entender melhor como sua mente funciona. E está entendendo? Cada dia um pouco mais. Ele beijou sua têmpora suavemente. Assim como entendo cada dia mais o quanto amo vocês dois. Helena se aconchegou em seus braços, observando a noite florentina através das janelas da biblioteca. Lá fora, o mundo podia estar cheio de manchetes sensacionalistas e mentiras elaboradas, mas ali dentro, naquele momento, tudo fazia sentido, como uma equação perfeitamente balanceada, como uma melodia encontrando sua resolução natural. A entrevista aconteceu numa manhã clara de dezembro, no salão de música da Villa Bellucci. Helena havia escolhido cuidadosamente a jornalista, Chiara Monti, conhecida por sua sensibilidade ao cobrir temas delicados e por seu próprio filho no espectro autista. A equipe foi mínima. Apenas Chiara, um fotógrafo que trabalhou sem flash, conforme solicitado, e um cinegrafista que manteve a câmera discreta e estática. Lorenzo surpreendeu a todos com sua eloquência única. Sentado ao piano, alternando entre tocar notas e desenhar seus padrões matemáticos, ele explicou seu mundo com uma clareza que deixou até mesmo Helena emocionada. Cada nota tem uma frequência específica, ele explicou, tocando um dó maior. 40 Hz para lá, 261,63 Hz para dó. São números perfeitos, constantes, como a sequência de Fibonacci que aparece em toda a natureza. Chiara o observava fascinada. E como você conheceu Matteo? Ele estava triste no jardim. Lorenzo respondeu com sua honestidade característica. Seus ombros estavam tensos, ângulo de 15 graus acima do normal. Mas quando falava com mamãe, o ângulo mudava, como uma equação encontrando equilíbrio. A jornalista sorriu gentilmente. E agora, como você se sente sobre Matteo? Lorenzo parou de tocar pensativo. Ele entende padrões. Não do mesmo jeito que eu, mas entende. E... Ele hesitou, olhando para Matteo, que observava tudo com olhos brilhantes. Ele nunca tenta me fazer ser diferente. Apenas aceita meus números, minha música, meu jeito. Como um pai deveria fazer, Matteo disse suavemente. Sim, Lorenzo concordou. Como um pai. A entrevista continuou por mais 1 hora, com Lorenzo alternando entre demonstrações musicais e explicações matemáticas. Em determinado momento, para surpresa de todos, ele começou a tocar a balada número 1 em sol menor de Chopin, a mesma que Helena tocara naquela última noite na vila, 10 anos atrás. Mamãe me ensinou, ele explicou, enquanto seus dedos dançavam sobre as teclas. Tem 181 compassos. Se dividirmos em seções seguindo a proporção áurea, encontramos padrões perfeitos. Como o amor deles, parece caótico no início, mas tem uma ordem matemática escondida. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, e Matteo apertou sua mão gentilmente. Seu filho, que muitos consideravam incapaz de entender emoções complexas, havia acabado de definir o amor da maneira mais bela possível.
Depois que a equipe partiu, prometendo enviar o material para aprovação antes da publicação, Lorenzo pediu para ficar sozinho no piano por um tempo. Seu ritual habitual após situações socialmente intensas. Helena e Matteo o observavam da porta, seus corações cheios de amor e orgulho. Ele é incrível, Matteo sussurrou, abraçando Helena por trás. Sim, é, ela concordou recostando-se nele. E você também é. Eu? A maneira como você o aceita, como aprende sua linguagem, como respeita seu espaço. Não é qualquer homem que faria isso, Matteo. Ele a virou para encará-lo. Não é sacrifício quando se ama, Helena. Lorenzo me ensinou mais sobre amor verdadeiro do que todos os anos na alta sociedade. Ele vê padrões onde outros veem caos, beleza onde outros veem indiferença. Como não amar alguém assim? O som do piano mudou. Lorenzo começara a tocar uma composição própria, uma peça que mesclava elementos matemáticos com emoção pura. Era algo novo, algo que ele nunca tinha compartilhado antes. É para vocês, ele disse sem parar de tocar. Calculei o tempo médio dos batimentos cardíacos quando estamos juntos. Transformei em notas. É nossa música. Helena enterrou o rosto no peito de Matteo, overwhelmed pela emoção. Seu filho, que muitos diziam ser incapaz de expressar amor, havia acabado de criar a mais bela declaração de amor que ela já ouvira. Lorenzo, Matteo chamou suavemente quando a música terminou. Posso te fazer uma pergunta importante? O menino se virou no banco do piano, sua expressão séria. Sim. Como você se sentiria se eu me tornasse oficialmente seu pai? Se nos casássemos e fôssemos uma família de verdade? Lorenzo processou a informação em silêncio por alguns momentos, seus dedos tamborilando um padrão familiar em sua perna. Já somos uma família, ele finalmente respondeu. O casamento apenas formalizaria o padrão existente. Como escrever uma equação que já sabemos ser verdadeira? Helena soltou uma risada embargada de lágrimas. Ah, isso é um sim? Sim, Lorenzo concordou, mas com uma condição. Qual? Matteo perguntou, tentando esconder sua própria emoção. A cerimônia precisa ter números, e música, e pizza margherita depois. Matteo atravessou a sala em 3 passos largos, parando a uma distância respeitosa de Lorenzo. Prometo que terá todos os números que você quiser. Cada detalhe será matematicamente perfeito. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Lorenzo, como a sequência de Fibonacci. Melhor, Matteo respondeu, seus olhos encontrando os de Helena com amor infinito. Como o amor da sua mãe por você. Como o meu amor por vocês dois. Alguns números são simplesmente infinitos. Lorenzo assentiu, satisfeito com a resposta. Voltou-se para o piano e começou a tocar novamente. Desta vez, uma variação de sua composição original, incorporando novos padrões, novos números, nova vida. Helena e Matteo permaneceram abraçados, ouvindo a música de seu filho. Lá fora, o mundo podia estar cheio de julgamentos e preconceitos, mas ali, naquele salão de música, 3 corações batiam em perfeita harmonia matemática. Uma família construída, não apesar das diferenças, mas por causa delas. Uma prova viva de que o amor, como os números de Lorenzo, sempre encontra seus próprios padrões perfeitos. A entrevista de Lorenzo teve um impacto que ninguém poderia ter previsto. Quando foi ao ar, 2 semanas depois, a reação do público foi imediata e avassaladora. As redes sociais transbordavam de comentários emocionados sobre o jovem prodígio que via música em números e amor em padrões matemáticos. Pais de crianças autistas começaram a compartilhar suas próprias histórias, criando uma onda de conscientização que varreu a Itália. Carolina tentou contra-atacar com uma entrevista própria, mas suas acusações soaram vazias diante da verdade pura e matemática de Lorenzo. Ricardo, pressionado pelo Conselho dos Hotéis Bellucci, renunciou ao cargo e deixou o país. As ações da empresa começaram a se recuperar, impulsionadas por uma nova onda de simpatia pública. Mas, para Helena, a verdadeira mudança acontecia dentro das paredes da Vila Bellucci. Lorenzo,
que antes se retraía ao menor sinal de alteração em sua rotina, agora demonstrava uma confiança crescente. Suas sessões ao piano se tornaram mais frequentes, mais emocionais. Ele começou a compor mais, transformando os eventos de suas vidas em partituras matemáticas. Esta é sobre o dia que conhecemos Mateo no jardim, ele explicou uma tarde, mostrando uma composição nova. Veem como os números se repetem em padrões descendentes no início, representando a tristeza dele, e depois ascendem, quando começamos a nos tornar uma família. Mateo, que observava do sofá com Helena em seus braços, sentiu lágrimas nos olhos. É perfeita, filho. A palavra filho agora fluía naturalmente entre eles, como se sempre tivesse estado lá. Lorenzo começou a usá-la também, à sua própria maneira única. Pai ele chamava quando queria mostrar um novo padrão matemático que descobrira ou quando precisava de ajuda para entender alguma situação social complexa. A palavra era sempre pronunciada com a mesma precisão matemática que ele aplicava a tudo em sua vida, mas carregava um calor que aquecia o coração de todos que ouviam. Foi Lorenzo quem sugeriu a data do casamento. 21 de março. Ele declarou durante um jantar de quarta-feira, enquanto comiam a tradicional pizza margherita. É o início do equinócio de primavera. O dia tem exatamente a mesma duração que a noite, equilíbrio perfeito. Helena e Mateo trocaram olhares emocionados. Era típico de Lorenzo encontrar beleza matemática, até mesmo na escolha de uma data. E, ele continuou, seus dedos desenhando números invisíveis na mesa. Se somarmos os dígitos de 21 e 03, chegamos a 6, que é um número perfeito, igual à soma de seus divisores próprios. Então está decidido, Mateo sorriu. 21 de março será. Os preparativos para o casamento se tornaram um projeto familiar único. Onde a maioria dos casais se preocupava com flores e cores, eles se concentravam em criar padrões matemáticos perfeitos em cada aspecto da cerimônia. Lorenzo trabalhou incansavelmente em uma composição especial para a entrada de Helena, incorporando elementos da balada de Chopin que tinha marcado o início de tudo com proporções áureas e sequências de Fibonacci. Julia, que tinha retornado definitivamente de Londres para ficar mais perto da família, assumiu a tarefa de traduzir as visões matemáticas de Lorenzo em elementos visuais. Os arranjos florais seguiriam espirais logarítmicas. A disposição das mesas respeitaria proporções geométricas perfeitas. Até mesmo os doces seriam organizados em padrões numericamente significativos. Uma tarde, enquanto trabalhavam nos detalhes, Lorenzo fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Podemos convidar Carolina? O silêncio que seguiu foi denso. Helena sentiu Mateo enrijecer ao seu lado. Por que quer convidá-la, filho? Ele perguntou cuidadosamente. Porque sem ela, o padrão não estaria completo. Lorenzo explicou, desenhando uma sequência complexa em seu caderno. Vejam, cada número negativo em uma equação tem seu papel. Sem ele não chegamos ao resultado correto. Carolina nos machucou, mas sem ela... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Sem ela, talvez não. Teríamos nos tornado uma família. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Seu filho, que muitos julgavam incapaz de compreender nuances emocionais complexas, acabara de demonstrar uma sabedoria que poucos adultos possuíam. Lorenzo, está certo, ela disse suavemente, apertando a mão de Mateo. Às vezes precisamos da escuridão para apreciar a luz. Mateo respirou fundo, processando a sugestão. Se é isso que vocês querem. Mas com uma condição. Ela só será convidada para a cerimônia, não para a festa depois. Não quero arriscar estragar nosso momento especial. Como uma nota dissonante que resolve na harmonia, Lorenzo concordou satisfeito. Matematicamente apropriado. O convite foi enviado, junto com uma nota escrita por Lorenzo, explicando sua decisão em termos matemáticos. Carolina nunca respondeu. Diretamente, mas através de seu advogado enviou uma mensagem curta. Agradeço o gesto. Não comparecerei, mas desejo sinceramente que seus números sempre somem felicidade. Quando Helena mostrou a mensagem a Lorenzo,
Ele sorriu de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Um sorriso que parecia compreender não apenas números, mas também o coração humano em toda a sua complexidade. Viu? Ele disse, voltando ao seu caderno de partituras. Mesmo os números negativos podem escolher se transformar em positivos. É só uma questão de qual operação decidimos usar. Naquela noite, depois que Lorenzo dormiu, Helena encontrou Matteo na biblioteca, trabalhando em alguns documentos. Sobre sua mesa, ao lado dos contratos e planilhas, estava o caderno de Lorenzo aberto, na página da composição do casamento. Às vezes me pergunto, Matteo disse quando ela se aproximou, quem está ensinando quem nesta família? Helena se sentou em seu colo, observando os padrões complexos que seu filho havia criado. Lorenzo sempre disse que números não mentem. Talvez o que ele esteja nos ensinando é que amor também não. Como uma equação perfeita. Como uma sinfonia matemática, ela sorriu, beijando-o suavemente, com todas as suas dissonâncias e resoluções. Lá fora, a noite florentina brilhava com 1000 estrelas, cada uma seguindo sua própria órbita matemática perfeita. Dentro da vila, 3 corações batiam em um ritmo próprio, criando uma música que só eles podiam ouvir. Uma música feita de números de amor e da mais pura verdade que existe, a que nasce quando permitimos que cada pessoa seja exatamente quem é. O dia 21 de março amanheceu exatamente como Lorenzo havia previsto, com 12 horas precisas de luz e 12 horas de escuridão. O equinócio de primavera trouxe consigo uma brisa suave que fazia as flores dos jardins da Vila Bellucci dançarem, em padrões que pareciam seguir as sequências matemáticas tão amadas por Lorenzo. A cerimônia seria realizada nos jardins, onde tudo havia começado. As cadeiras foram dispostas em espirais perfeitas, seguindo a proporção áurea que Lorenzo havia calculado meticulosamente. Flores brancas e azuis criavam caminhos geométricos que levavam ao altar, cada arranjo contendo exatamente 144 flores, o 12º número na sequência de Fibonacci. Helena observava os últimos preparativos através da janela do quarto onde se arrumava. Seu vestido, desenhado com a ajuda de Lorenzo, incorporava padrões sutis de espirais logarítmicas no bordado. Era elegante sem ser ostensivo, exatamente como ela sempre quis. Mamãe! A voz de Lorenzo a fez se virar. Ele estava impecável em seu terno sob medida, uma partitura cuidadosamente dobrada em suas mãos. Está na hora do ensaio final. Ela sorriu, sentindo lágrimas nos olhos. Lorenzo havia insistido em tocar a música que compusera para sua entrada. Uma peça que mesclava elementos da balada de Chopin com padrões matemáticos próprios. Nos últimos meses ele praticara incansavelmente, determinado a que cada nota fosse matematicamente perfeita. Vamos então. Ela estendeu a mão, que ele aceitou após um momento de hesitação. Toques ainda não eram sua forma preferida de demonstrar afeto. O salão de música estava vazio, exceto por Giulia, que ajustava a filmadora. Lorenzo havia concordado em ser filmado apenas por ela, que conhecia seus limites e preferências. Pronto para mais um ensaio, maestro? Giulia sorriu carinhosamente para o sobrinho. Lorenzo assentiu, sentando-se ao piano com sua precisão característica. A composição tem exatamente 256 compassos, ele explicou enquanto organizava a partitura. 2 elevado à 8ª potência, perfeição binária. Seus dedos tocaram as primeiras notas e Helena sentiu seu coração parar. A música começava suave, com os padrões descendentes que ele sempre associava à tristeza inicial de Matteo. Gradualmente, novos elementos eram introduzidos, notas que representavam seu primeiro encontro no jardim, o desenvolvimento de sua relação, os domingos com Lorenzo, as quartas-feiras de pizza. Aqui, Lorenzo explicou sem parar de tocar, os números começam a se harmonizar. Veem como o padrão muda? É quando nos tornamos uma família. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Seu filho, que muitos consideravam emocionalmente distante, havia capturado cada nuance de sua história de amor em padrões
matemáticos perfeitamente entrelaçados com emoção pura. A porta do salão se abriu silenciosamente, e Mateo entrou. Ele deveria estar se arrumando em outra ala da vila, mas o som da música o atraíra irresistivelmente. Seus olhos encontraram os de Helena, transbordando de amor. Lorenzo continuou tocando, aparentemente alheio à presença do pai, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios quando a música atingiu seu crescendo final. Uma série de acordes, que seguiam a sequência de Fibonacci até resolverem em uma harmonia perfeita. O final representa hoje, ele explicou quando a última nota se dissipou no ar. Todos os números finalmente encontram seu lugar correto na equação. Mateo se aproximou do piano, mantendo a distância que sabia que Lorenzo precisava. É a coisa mais bonita que já ouvi, filho. Matematicamente precisa, Lorenzo concordou, como nosso amor. A simplicidade da declaração atingiu Helena como uma onda. Seu filho, que via o mundo através de números e padrões, havia encontrado uma maneira de expressar amor que era simultaneamente lógica e profundamente emocional. Lorenzo, ela chamou suavemente, você me daria a honra de me levar até o altar hoje? Ele considerou o pedido com sua seriedade característica. Calculei a distância. São exatamente 89 passos do início do jardim até o altar, o 11º número de Fibonacci. Se mantivermos um ritmo constante de um passo a cada 2 segundos, chegaremos perfeitamente no tempo certo da música. Isso é um sim, Mateo sorriu enxugando discretamente uma lágrima. Sim, Lorenzo confirmou. É a conclusão lógica da equação. Julia, que filmava tudo em silêncio, soltou uma risada embargada. Só você, Lorenzo, poderia transformar um casamento em uma equação matemática perfeita. Mas não é isso que o amor é? Ele perguntou com genuína curiosidade. Uma equação que não fazemos sentido sozinhos, mas que se resolve quando encontramos as variáveis corretas. Helena cruzou a distância até seu filho e, respeitando seus limites, inclinou-se para beijar suavemente sua testa. Sim, meu amor. É exatamente isso. Mateo se juntou a eles, formando um pequeno círculo familiar junto ao piano. E sabe qual é a melhor parte dessa equação? Ele perguntou. Lorenzo ergueu os olhos, interessado. Qual? Que mesmo depois de resolvida, ela continua evoluindo. Como uma espiral infinita de números de Fibonacci, nosso amor só vai crescer. Como uma progressão geométrica, Lorenzo concordou, seus dedos já procurando as teclas do piano. Novamente, infinita, mas harmoniosa. E enquanto seu filho começava a tocar mais uma vez a música que havia composto para eles, Helena e Mateo trocaram um olhar que continha todas as promessas do futuro. Em algumas horas fariam votos de amor diante de amigos e família. Mas a verdadeira promessa já estava ali, na música matematicamente perfeita que seu filho havia criado. Uma promessa de amor que, como os números de Fibonacci, só conhecia uma direção, para cima e para sempre. O casamento foi exatamente como Lorenzo havia planejado matematicamente. Helena, radiante em seu vestido com espirais logarítmicas, caminhou os exatos 89 passos até o altar, guiada por seu filho que contava silenciosamente cada passo para manter o ritmo perfeito com sua composição, tocada por uma pequena orquestra de câmara que ele próprio havia ensaiado. A cerimônia em si durou precisamente 34 minutos, o 9º número na sequência de Fibonacci. Os votos de Mateo e Helena foram simples, mas profundos. Cada palavra escolhida com o mesmo cuidado que Lorenzo dedicava aos seus números. Helena, Mateo começou, sua voz firme apesar da emoção evidente. 10 anos atrás, deixei você partir, porque não tinha coragem de quebrar as expectativas que outros tinham de mim. Hoje, graças a você e Lorenzo, aprendi que a verdadeira coragem está em ser autêntico, em aceitar o amor em todas as suas formas únicas e perfeitas. Helena, com lágrimas nos olhos, respondeu: Mateo, você não apenas me deu uma segunda chance no amor, você deu ao nosso filho um pai que o aceita e celebra exatamente como ele é, que vê beleza em seus números como eu vejo beleza em sua alma. Lorenzo, que estava ao lado deles no altar,
Mantinha um pequeno sorriso enquanto seus dedos tamborilavam silenciosamente o ritmo da música que havia composto. Para surpresa de todos, quando chegou o momento das alianças, ele pediu para falar. Calculei algo, ele disse, sua voz clara e precisa como sempre. Se pegarmos a data de hoje, 2103, e aplicarmos a sequência de Fibonacci retroativamente, chegamos exatamente ao dia em que nos encontramos pela primeira vez no jardim. E se projetarmos a sequência para frente, ele fez uma pausa, seus olhos brilhando de uma maneira especial. Bem, alguns números são infinitos, como o amor. Houve um suspiro coletivo entre os convidados. Julia, que registrava tudo, teve que limpar as lentes da câmera embaçadas por suas próprias lágrimas. Após a cerimônia, enquanto os convidados se dirigiam para a área da recepção, disposta em espirais perfeitas, é claro, Lorenzo surpreendeu a todos mais uma vez. Pediu para tocar uma última música no piano que havia sido colocado estrategicamente no jardim. É uma nova composição, ele anunciou, suas mãos pairando sobre as teclas. Chamo de Teorema do Amor. A música que seguiu era diferente de tudo que ele já havia criado. Começava com uma série de notas aparentemente aleatórias que gradualmente revelavam-se parte de um padrão maior. Era como se ele tivesse traduzido em música não apenas sua história familiar, mas todo o conceito de amor, com suas aparentes casualidades que, vistas de longe, formavam um desenho perfeitamente ordenado. Mateo abraçou Helena por trás, enquanto ouviam, ambos hipnotizados pela maneira como seu filho conseguia transformar emoções em matemática e matemática em pura poesia. Entendi, Lorenzo disse quando terminou, virando-se para encará-los. Finalmente entendi por que as pessoas choram em casamentos. É mesmo, filho? Helena perguntou suavemente. Sim. É como quando encontramos a solução para uma equação particularmente complexa, aquele momento de perfeição. De tudo. Fazer sentido. Ele fez uma pausa processando seus pensamentos. As lágrimas são uma resposta física a um momento de harmonia matemática perfeita. Mateo riu suavemente, mas era um riso cheio de amor e admiração. Só você, Lorenzo, poderia explicar emoções através da matemática e fazer total sentido. Mas não é assim que funciona? Lorenzo perguntou com genuína curiosidade. Os números estão em tudo, no amor, na música, nas lágrimas. É só a questão de saber onde procurar. Helena se ajoelhou ao lado do filho, mantendo o espaço que ele precisava. E onde você vê os números agora, amor? Lorenzo olhou ao redor, para os convidados que conversavam em grupos, para as flores que dançavam na brisa primaveril, para Mateo que os observava com olhos marejados. Em todo lugar, ele respondeu simplesmente. Nos sorrisos das pessoas, as contrações musculares seguem padrões previsíveis. Na maneira como o vento move as flores, espirais logarítmicas perfeitas. Na forma como vocês dois se olham, as pupilas dilatam seguindo uma progressão geométrica que só acontece quando há amor verdadeiro. Mateo se juntou a eles, completando seu pequeno círculo familiar. E isso te faz feliz? Ver todos esses padrões? Sim, Lorenzo sorriu, um daqueles sorrisos raros e preciosos que iluminavam todo o seu rosto. Porque agora não sou o único que vê. Vocês também veem cada um à sua maneira. E isso... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Isso faz com que meus números sejam menos solitários. Foi nesse momento que Helena finalmente entendeu. Seu filho não havia apenas criado uma música para seu casamento ou calculado o número perfeito de passos até o altar. Ele havia encontrado sua própria maneira de dizer "eu te amo", através da linguagem que fazia seu coração cantar. Números, padrões, música e verdade matemática pura. A festa que seguiu foi uma celebração não apenas do amor entre Helena e Mateo, mas da maneira única como sua família havia se formado. Lorenzo alternava entre tocar piano e explicar aos convidados interessados os padrões matemáticos escondidos em cada detalhe da decoração. Julia captava tudo com sua câmera, criando um registro precioso de como o amor podia florescer nas formas mais inesperadas. E quando a noite caiu
e as estrelas começaram a brilhar sobre os jardins da Vila Bellucci, 3 corações batiam, em um ritmo que, se medido matematicamente, como Lorenzo certamente faria, formaria uma sequência perfeita. A sequência de uma família que encontrou amor na lógica, beleza nos números e perfeição nas imperfeições um do outro. 5. Anos se passaram desde o casamento matematicamente perfeito nos jardins da Vila Bellucci. A vida, como Lorenzo sempre dizia, continuou seguindo seus padrões próprios, alguns previsíveis, outros surpreendentes em sua beleza inesperada. A Fundação Bellucci, sob a direção conjunta de Matteo e Elena, tinha se transformado em uma força poderosa no apoio a crianças neurodivergentes. O programa piloto que começara na escola de Lorenzo agora se estendia por toda a Itália, treinando professores e criando ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos. Lorenzo, agora com 20 anos, tinha se tornado uma espécie de prodígio musical matemático. Suas composições, que mesclavam teoria matemática com emoção pura, começavam a ganhar reconhecimento internacional. Universidades prestigiosas o convidavam para palestras onde ele explicava, com sua precisão característica, como música e matemática eram apenas linguagens diferentes para expressar as mesmas verdades universais. Numa tarde de outono particularmente dourada, a família se reuniu no mesmo jardim onde tudo havia começado. Era um domingo, e mesmo após tantos anos, eles mantinham sua tradição de encontros dominicais ali, agora expandida para incluir Giulia, seu marido Marco, que Lorenzo aprovara após verificar que seus padrões de fala seguiam uma cadência matematicamente agradável. E a pequena Sofia, de 2 anos. Tio Lorenzo, Sofia chamou, seus passos ainda instáveis enquanto corria em sua direção. Música! Lorenzo sorriu daquele jeito especial que reservava apenas para a sobrinha. Sofia tinha nascido com uma capacidade única de transpor suas barreiras usuais, talvez porque, como ele explicara uma vez, ela ainda não aprendeu a ser complicada. Seus padrões são puros. Quer ouvir uma música nova? Ele perguntou, já se dirigindo ao piano que Matteo havia instalado permanentemente no jardim. Compus pensando em você. Sofia bateu palmas, sentando-se comportadamente ao lado do tio. Lorenzo começou a tocar, e todos reconheceram imediatamente seu estilo único. Números transformados em notas, matemática traduzida em emoção. É baseada na sequência de crescimento dela, ele explicou sem parar de tocar. Cada nota representa um mês de sua vida, seguindo uma progressão que calculei baseada no desenvolvimento infantil típico. Mas então, ele fez uma pausa dramática, suas mãos dançando sobre as teclas. Adicionei variações para representar seus momentos únicos, como quando ela disse meu nome pela primeira vez, ou quando descobriu que podia fazer o piano tocar sozinho. Helena, sentada nos braços de Matteo em um banco próximo, sentiu lágrimas familiares nos olhos. Mesmo após tantos anos, a maneira como seu filho encontrava beleza matemática nos momentos mais simples da vida ainda a emocionava profundamente. Lorenzo, Matteo chamou quando a música terminou e Sofia aplaudia entusiasticamente. Tem algo que gostaríamos de compartilhar com você. Lorenzo se virou no banco do piano, sua expressão atenta. Ele havia aprendido ao longo dos anos a ler os padrões sutis nas vozes das pessoas, e algo no tom de Matteo indicava uma notícia importante. A Fundação vai abrir um centro de pesquisa. Helena explicou suavemente. Um lugar dedicado a estudar as conexões entre música, matemática e desenvolvimento neurológico. E gostaríamos que você fosse o diretor do programa de pesquisa. Lorenzo processou a informação em silêncio, seus dedos tamborilando um ritmo familiar em sua perna, um hábito que nunca perdera. Seria perfeito, ele finalmente disse. Posso desenvolver novos métodos de ensino, combinar música e números, de maneiras que ajudem outras crianças a encontrar seus próprios padrões. Exatamente, Matteo sorriu. E tem mais, o centro será construído aqui mesmo, nos terrenos da vila. Assim você pode manter sua rotina, suas quartas-feiras de pizza, que agora incluem Sofia.
Lorenzo completou, sorrindo quando a sobrinha, ao ouvir seu nome, subiu no banco do piano ao seu lado. Ela gosta de marguerita também. Estatisticamente improvável, considerando a variedade de sabores disponíveis, mas matematicamente satisfatório. Julia riu, ajeitando a filha no banco. Acho que ela gosta mais da companhia do que da pizza. Maninho. Os padrões familiares são interessantes, Lorenzo comentou, começando a tocar suavemente uma nova melodia enquanto falava. Quando nos conhecemos neste jardim, éramos 3 pessoas separadas, cada uma seguindo sua própria sequência. Agora somos uma equação complexa, mas harmoniosa. Família. Helena se levantou, aproximando-se do piano. E você, filho, é feliz com essa equação? Lorenzo parou de tocar, considerando a pergunta com sua seriedade característica. Lembra o que eu disse no casamento? Sobre alguns números serem infinitos? Como o amor, Matteo completou, juntando-se a eles. Exato. Bem, descobri algo interessante nesses 5 anos. Mesmo os números infinitos seguem padrões. Como nossa família. Crescemos, mudamos, adicionamos novas variáveis. Ele sorriu. Para Sofia, que tentava imitar seus movimentos nas teclas do piano. Mas o padrão básico permanece. O amor permanece. Como uma constante matemática, Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Melhor, Lorenzo respondeu, recomeçando a tocar. Uma melodia que todos reconheceram como a música do casamento, mas agora com novas variações que incorporavam os eventos dos últimos 5 anos.